Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Estamos juntos aqui em mais uma aula de português e agora a gente vai vou comentar aqui com vocês as questões que eu passei propostas da página 60 até a página 62, certo? A respeito do conteúdo que a gente viu na nossa aula passada, sobre sujeito, predicado, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, certo? Eu vou ler aqui com vocês algumas questões para fazer alguns comentários para que vocês respondam as questões, certo? Lembrando que eu vou auxiliá-los a responder as questões, eu não vou dizer a resposta, como sempre. Como sempre faço, tá? Então vamos lá. Página 60. Vocês vão ver aqui. Leia este cartoon extraído do livro Aventuras da Família Brasil, de Luiz Fernando Veríssimo, certo? Vamos lá. Não disseram que a casa ficava perto do oceano? Disseram. Só não especificaram qual deles. Então, como assim? Percebam, né, que é uma família que provavelmente está indo para uma casa de praia. Eles alugaram uma casa e a pessoa que vendeu, ela disse que a casa ficava perto do oceano, como se a casa ficasse próxima à praia. E o pai falou, né, só não especificaram qual deles. Como assim? No sentido de em qual local, né, do nosso globo, que era próximo de qual oceano a casa estava localizada. Entenderam o que eles quiseram fazer? Eles fizeram um joguinho aqui de palavras para trazer humor sobre o oceano, né? Sobre o oceano e sobre a casa ser próximo à praia. Entenderam? Então vamos lá. Primeira A. O que a família faz diante de uma casa? O que vocês acham que a família está fazendo aqui diante de uma casa? Justifique sua resposta. Percebam o que é que eles estão carregando aqui, o que é que eles estão aqui fazendo. Então, o que é que eles estão fazendo diante dessa casa? Certo? Item B. Nas orações em que estão as formas verbais disseram e especificaram, o sujeito ele é indeterminado. Como eles disseram aqui, ó. Não disseram que a casa ficava perto do oceano? Só não especificaram. Quem disseram? Quem disse? Quem foi que disse? Certo? Não especificaram. Quem foi essas pessoas que não especificaram? Certo? O sujeito, ele tá indeterminado. Aí, e por que ele recebe essa classificação? Por que o sujeito é indeterminado? E o que justifica o uso de um sujeito indeterminado? Certo? Por que não está claro aqui quem foi que disse, quem é o sujeito dessa frase? O sujeito que disse isso, né? Que disse para eles que a casa estava perto de um oceano, que não especificaram isso, certo? Item C. De acordo com o contexto do cartoon, qual poderia ser o sujeito dessas formas verbais do item B? Se é disseram e se é especificaram, está referente a qual sujeito? O eu, o tu, o ele, o nós, o vós, o eles, é em primeira pessoa, é em terceira pessoa, certo? Quem é esse disseram? A quem está referente esse disseram, a esse falaram? Qual o sujeito dessa forma verbal, certo? E no item D, a fala do pai no segundo quadro é responsável pelo humor do cartoon. Explique quais oceanos ele está falando e por que essa fala é engraçada. Justamente o que eu comentei no começo da aula, né? O que eu expliquei logo após o cartoon. Quando ele fala dos oceanos, ele fala dos oceanos do nosso continente completo, certo? Do Oceano Pacífico, Oceano Índico, entendeu? Oceano Atlântico, certo? É justamente esse humor, porque eles acharam que a casa estava próximo à praia. O que eles entenderam é que a casa estava próximo à praia, só que eles falaram oceano do modo geral, certo? A segunda questão. Leia um pequeno conto do escritor argentino Júlio
Cortázar. Progresso e retrocesso. Inventaram um vidro que deixava passar as moscas. A mosca chegava, empurrava um pouco com a cabeça e pop! Já estava do outro lado. Enorme a alegria da mosca. Tudo foi estragado por um sábio húngaro que descobriu que a mosca podia entrar, mas não podia sair. Ou vice-versa, por causa de quem sabe lá, que besteira na flexibilidade das fibras daquele vidro que era muito fibroso. Em seguida, inventaram caça-moscas com um porrão de açúcar dentro. E muitas moscas morriam desesperadas. Assim acabou toda a confraternização possível com esses animais dignos de melhor sorte. Vamos lá. Item A. Qual é a relação entre o título e o enredo do conto? O título é Progresso e Retrocesso. O que é progresso? Progresso vem de progredir, de você crescer, de você ir à frente e acima. E retrocesso é de você retroceder, você voltar, certo? Você ir para trás, entendeu? Então, qual é a relação entre essas criações, né, que o texto está falando sobre o vidro que deixa a moça escapar? Se ela entra, ela não sai, ou então se ela sai, ela não consegue entrar. E vice-versa, né? E sobre o caça-moscas com torrão de açúcar, certo? Então, qual é a relação que tem entre esse título e a crônica que, né, a crônica não, o enredo aqui da história, certo? Item B. Trata-se de um conto fantástico? E por quê? Por que você acha que esse texto está falando de um conto fantástico? Se você acha ou se você não acha, você vai dizer o porquê, certo? Item C. Identifique a única frase nominal do conto. Copie no caderno e depois transforme em uma oração com predicado nominal. Na nossa aula passada a gente viu sobre a frase nominal, né? O que é a frase nominal? O que é, né, o predicado normal que tem dentro de uma frase, que vai tornar a frase nominal? Você vai procurar aqui uma frase, certo? Onde vai ter o verbo de ação e o seu complemento, certo? E você vai identificar essa frase, você vai copiar e vai transformar em uma oração com predicado nominal, que a gente viu aqui. E o item D, qual das versões ela parece mais adequada ao contexto? A do texto de Cortázar ou a elaborada no item C que você elaborou? E por quê? Certo? Qual parece mais adequada? Item E, transcreva do conto uma oração com verbo de ação, certo? Lembrando, quais são os verbos de ação mesmo? A gente viu que vai estar... que essa explicação ela vai estar entre a página 56 e a página 57, certo? Do verbo de ação, aquela ação onde o sujeito está indicando que está fazendo algo, certo? E o predicativo do sujeito. Depois, você vai ler o trecho, depois leia o trecho todo sem esse predicativo e responda, ele é importante para que a conclusão da narrativa fique coerente, certo? Esse complemento que você deu com o predicativo, ele é importante para que o texto da narrativa, né, ele fique mais coerente, ele tenha mais sentido? Se sim ou se não, por quê? Certo? Na terceira questão, a gente vai ver que já na página 61, certo? A gente tá vendo esse cartaz aqui, ó. Ou, perdão, cartaz não, a capa. Veja a capa de um livro do escritor Marcelo Rubens Paiva. Tá aqui, ó, Marcelo Rubens Paiva. Ainda estou aqui. E o item A. Identifique e classifique o sujeito presente no título do livro. Ainda estou aqui. Estou. Quando eu falo ainda estou aqui, quem é o sujeito? Quem que tá falando? É o eu, o tu, é ele, o nós, certo? E esse sujeito é o quê?
É um sujeito que está oculto? É um sujeito que está indeterminado? Como é? Você vai classificar esse sujeito, certo? E no item B, como você classificaria o verbo estar? Como verbo de ação ou verbo de ligação? Qual a diferença do verbo de ação e do verbo de ligação? O verbo de ação é aquele que vai determinar justamente a ação de um personagem, como ele estivesse fazendo, realizando alguma coisa. E o de ligação é o que vai ligar o sujeito ao restante da frase, aquilo que ele está complementando com o sujeito, certo? E, gente, se tiver dúvida na hora de responder, volte na página 57, que ele vai estar na parte de predicado nominal, ele vai falar sobre o que é verbo de ligação, certo, gente? Quando se tiver dúvida para responder essas questões, voltem às páginas, certo? 56, a página 57 a 58, dê uma conferida, pesquise para responder as questões, certo? Na página 57, ele está falando o que é verbo de ligação. E ele está dizendo quais são os principais verbos de ligação, o ser, o estar, o ficar, o tornar-se, certo? Que indicam uma condição, certo? E a letra C, reescrever o título, transformando o verbo estar em verbo de ligação, em uma condição. Exemplo, ainda estou aqui, esse estou, a gente pode transformar ele em quê? Em permanecer, ainda permaneço aqui, ainda continuo aqui. Como é que pode ser? Se tiver dúvida, volte na página 57, lá que vai ter uma dicasinha massa para você responder as questões, certo? A quarta questão, leia o trecho a seguir retirado do livro Uma Noite na Praia, de Helena Ferrante, certo? Ainda na página 61. Está escurecendo. Nada de estrelas nem de lua. O barulho do mar ficou mais alto. Sinto a umidade no ar. Vou ficar resfriada. Mate sempre me diz, se você ficar resfriada, vai ter febre. Repete exatamente o que minha mãe diz a ela, porque Mate e eu também somos mãe e filha. Certo? Item A. Qual é o sujeito das orações destacadas? Certo? Você vai ver as orações destacadas. Estou aqui, o barulho do mar ficou mais alto, sinta a umidade do ar, Mate sempre me diz. Então, você vai determinar o sujeito de cada oração dessa, certo? Dessas essas três orações. Você vai dizer quem é o sujeito dessas três orações, certo? Item B. Qual das formas verbais destacadas ela não atribui nenhum processo ou ação de sujeito? Apenas o relaciona a uma característica ou modo de ser. E como são classificados os verbos que têm essa função? A gente já viu. Quais são os verbos que vão dar aquela ação, uma característica, um modo de ser? Eu acabei de falar sobre isso. Qualquer dúvida, volte na página 57, certo? Há uma oração não destacada que também possui uma forma verbal que relaciona o sujeito a uma característica, né, que é o chamado verbo de ligação. E qual é essa frase? Qual é essa oração, na verdade? Que não vai estar destacada? E no item D, como é classificado o predicado das orações indicadas no item B? A gente viu sobre as classificações do predicado, certo? Vocês vão voltar na página 57, certo? E na página 58 e vão dizer, é predicado nominal? É predicativo do sujeito? Como é? Esse verbo está intransitivo? Como é? Certo? Voltem a pesquisar para responder as questões. E a quinta questão, leia esta tira de Armandinho. Digitalizei todos os documentos. A papelada foi toda para reciclagem. Salvei tudo em um pendrive, a memória digital. Minha nossa,
E onde está essa memória, filha? Guardei, só não lembro aonde. E explique, item A, explique o Mudatira. Ele está falando que ele guardou todos os documentos, né, de forma digital. Ele salvou tudo no pendrive, né, na memória digital, memória do pendrive. Aí ele pergunta de onde está essa memória, ele vai dizer, só não lembro onde ele guardou, né, só não lembro onde eu guardei. Então você vai explicar o Mudatira. E no item B, quais orações possuem o mesmo sujeito? Quais dessas orações vão possuir o mesmo sujeito? De todas essas aqui, qual elas vão possuir o mesmo sujeito? Item C, qual é a única oração que está na ordem indireta? Como é essa ordem direta? Qual a diferença de ordem direta e ordem direta? Ordem direta é quando o sujeito ele vem logo na frente, quando o sujeito já vem e logo depois vem a ação. E na indireta, ao contrário, ele diz logo a ação para depois colocar o sujeito no final, certo? Então, qual é a oração que tem essa ordem direta? E no item D, reescreva as orações do primeiro balão, substituindo os sujeitos das orações por eu e meu amigo, e os papéis, respectivamente, fazendo as adaptações necessárias, certo? Então, você vai reescrever as orações. E no item E, transforme o verbo digitalizar, que na primeira ação é transitivo direto, em um verbo transitivo direto e indireto. Lembra que a gente viu as orações que elas vão ter tanto o verbo transitivo direto e tanto o verbo intransitivo indireto, certo? Quando ele é indireto, ele vai precisar da presença de quê para ser indireto? Vocês lembram? Da preposição, certo? Então, vocês vão transformar essa frase acrescentando, né, alguma preposição, o complemento, o objeto, certo? Para que ele se transforme em direto. Também, tanto direto quanto indireto, certo? E a sexta e última questão, leia este anúncio. Faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Preserve a natureza. 21 de setembro, Dia da Árvore. OAB, vamos lá. Comissão de Proteção do Meio Ambiente, vamos lá. Item A. Identifique o sujeito dos verbos destacados nessas orações. Faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Quem é o sujeito dessas frases? Certo? Dessas orações. E explique como você chegou a essa resposta. Quando ele fala faz oxigênio, faz sombra, faz falta, a quem ele está se referindo, certo? Quem é o sujeito a quem ele está se referindo? E no item B, na mesma sequência destacada no item anterior, os termos oxigênio, sombra e falta, ele tem a mesma classificação sintática. Qual é essa classificação? Para oxigênio, para sombra e para falta, certo? E no item C, o terceiro desses termos, falta, porém, diferencia-se dos anteriores pelo sentido. E essa distinção ajuda a provocar o impacto no leitor. Explica essa afirmação, porque ele está fazendo aqui, ó. Ele está falando que a planta, ela faz o oxigênio e faz sombra, de produzir o oxigênio, de produzir sombra. Mas quando eu falo faz falta, significa o quê? É referente ao quê? Certo? E no item D, essa diferença de sentido é empregada para estimular o leitor a fazer o quê? O que ele está estimulando o leitor a fazer com esse intuito aqui, deste anúncio? Certo? Lembrando, pessoal, que as questões são somente resposta no caderno, certo? Vocês vão me enviar lá no Google Classroom, naquela partezinha que eu selecionei só para envios de atividades do livro, certo? Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no Google Classroom. No mais, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.